Olá, meu nome é Jamison Ferreira. Vamos responder a esse ponto. É necessário desenvolver a cultura da qualidade. A gente começa com uma afirmação e com um subitem, muito além do fazer. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. Eu sou consultor em saúde, sou da área da atenção primária, da saúde pública. Estou também no Instagram, aqui na conta @Jamerson, JAME2SON, _JJOTA. Aqui você vai encontrar vídeos que irão ajudar a potencializar a sua gestão, a sua assistência na saúde pública e também com foco na atenção primária. Então seja muito bem-vindo, faça sua inscrição, deixe o seu joinha, o seu like como desejar, deixe o seu comentário, vai ser um prazer ler e responder. Tá bom? Então a gente vai navegar nesse tema não somente do conceito da qualidade, mas sobre como isso impacta o nosso fazer, o nosso também pensar sobre qualidade. É isso que a gente vai navegar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, fique até o final. A primeira coisa, parâmetros são necessários. A ideia de qualidade é a ideia de resultado após um processo avaliativo diante de parâmetros. E parâmetros são determinados níveis, ou seja, resultados esperados diante de uma ação. Esses parâmetros, eles vão determinar se o seu resultado é satisfatório a partir da comparação com uma categoria. Então, conhecer aquilo que é aceitável na sua atividade é fundamental. Então, não adianta dizer, para mim tá bom. Significa dizer que o único parâmetro que lhe importa ou que você conhece é a sua avaliação. E isso é pensar muito pequeno. Não dá para dizer, para mim tá bom, sendo que a gente não trabalha sozinho neste mundo. É necessário entender que a nossa ação, ela gera impacto não somente no nosso pequeno mundo, mas também no mundo dos outros, na vida dos outros. Então, conhecer os parâmetros que já existem significa dizer que eu estou preocupado com a entrega do meu resultado e eu posso comparar o meu resultado com determinadas categorias que já foram estudadas e avaliadas por outras pessoas. E isso é para a saúde, para a educação, para a assistência social, para diferentes áreas. Então, áreas, conheçam os parâmetros, entendam, e é necessário, para conhecer os parâmetros, é necessário estudar. Por quê? Os parâmetros, eles trazem carga de juízo. Então, quando você olha e compara com determinado parâmetro, saber se um parâmetro é 95%, 50%, ele traz uma carga conceitual de que para baixo do parâmetro ou acima do parâmetro está desejável ou não. Então, conhecer os parâmetros, sim, é fundamental. Mas, para que antes do parâmetro eu possa pensar em qualidade, eu tenho que ter contato com o processo avaliativo. Ou seja, é necessário se submeter a processos avaliativos. Quando eu me coloco a processos avaliativos, sim, o seu resultado ele pode ser considerado aceitável ou não, dependendo do parâmetro. Muitas pessoas que não se dão bem com críticas não se dão bem com processos avaliativos. Por quê? O processo avaliativo ele permite pensar que o seu resultado ele será submetido a um crivo de críticas, perguntas, para que o resultado final possa ser comparado com outros resultados. Então, o processo de avaliação, tornar algo avaliado, tornar algo questionado, ele induz algo que é individual a uma metodologia que vai me permitir comparar a minha ação com a dos outros, tá bom? Ou também criar processos, criar marcos para que eu possa comparar a minha produção com esta em uma série histórica. Basta que eu comece a comparar pelo período daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, será que aquilo que eu fiz há 3 anos atrás pode ser comparado com aquilo que eu estou fazendo hoje? Vai depender do método que eu aplicar para avaliar.
Então, após eu submeter a avaliação e comparar com os parâmetros, eu vou me permitir, aí sim, analisar. O analisar é uma categoria acima somente do classificar e também acima do comparar. Por quê? Eu, além de verificar em qual parâmetro eu me enquadro, se eu subi ou desci parâmetros em uma série histórica, ou seja, ao longo de um período, o analisar ele vai me permitir começar a criar conceitos. Quando eu analiso, eu começo a compreender que eu posso ter subido ou descido a qualidade dos meus resultados. Mas, além disso, eu começo a estabelecer linhas causais entre problemas e soluções, entre eventos e consequências. E, a partir disso, dessas linhas de causalidade, eu vou começar a pensar o seguinte: se essa linha de causalidade, se ela pode ser alterada, ou seja, eu não fiz determinada ação, meu resultado foi abaixo do esperado. Então vem a pergunta: o que eu posso fazer para quebrar essa linha de causalidade e melhorar esse evento no futuro? Se eu começo a entender esse encadeamento de ações e eu começo a aprender com isso, eu vou descobrir que existe uma tendência. Ou seja, se eu perceber essa mesma linha de eventos e souber aonde agir, eu vou interferir em uma tendência. Sim, então aprender a analisar não é simples, não é fácil, vão existir ferramentas e dificuldades. Mas uma coisa que está dentro da análise é a crítica, primeira coisa. A crítica ela tem dois lados. O mais confortável é criticar a produção do outro. Mas o se permitir ser criticado não é fácil. Porque em muitas atividades nós investimos energia, investimos afeto, nos dedicamos a que o nosso resultado ele seja acolhido, porque se o nosso resultado for acolhido, nós também seremos acolhidos. E se nós seremos acolhidos, provavelmente esse resultado, se ele for aceitável, desejável, nós também seremos parabenizados, seremos aceitáveis e desejáveis. Então, o criticar o outro, ele não dói. Mas quando nós nos permitimos ser criticados, esse desapego ao resultado ele tem que ser exercitado. Ou seja, por mais desagradável que seja, é necessário que você se permita ser criticado. Caso contrário, você nunca vai entender como melhorar. Afinal de contas, você não se permite ouvir críticas. O decidir melhorar é entender, inclusive, que os seus resultados podem estar abaixo do desejado. Sim. Quando a gente compreende que os nossos resultados podem ser ruins, existe uma grande possibilidade de você escolher melhorar. Ou seja, mudar algo ou mudar um conjunto de ações, procedimentos e atitudes que vinham sendo realizadas até o presente momento para decidir melhorar. Então, decidir melhorar ele não é simples. Você tem que aceitar que algo aconteceu de errado ou que muita coisa está errada. Já é um processo muito grande de amadurecimento. Quando você decide melhorar, você também aceita que é necessário fazer diferente, mas fazer melhor. O fazer melhor é um compromisso em manter. Tá? Então, fazer melhor é entender que o grau de exigência que eu vinha aplicando até o momento que ele tem que ser melhorado, que ele tem que ser aumentado. Até porque o meu resultado anterior não era satisfatório. Então, o dedicar-se a melhorar a sua atividade, ela também tem a ver com entender que a gente não vive sozinho, né? Se eu entrego alguma produção, eu estou entregando alguma produção para alguém. Ou para alguém, no plural. Estas outras pessoas vão ter graus de avaliação daquilo que eu faço. Então, o pensar na qualidade também está diretamente ligado ao avaliar a satisfação do outro. Então, não basta dizer, olha, eu entreguei.
mas eu entreguei o que para quem. Não é somente analisar uma sequência verbal, não é isso. Eu preciso entender que a minha produção gera e interfere na relação e na expectativa de serviço que o outro tem do meu resultado. Então, quando eu pergunto sobre a avaliação do outro, ou seja, eu dou valor a compreender a fala do outro e eu dou valor à expectativa de satisfação que o outro tem do meu trabalho. Então, veja só o quão complexo é pensar na satisfação do outro. É também compreender que muitas vezes a minha exigência sobre os meus produtos, a gente pode descobrir que ela é muito baixa. Ou que ela ainda precisa ser melhorada em muito para que a satisfação do outro seja cada vez maior. E se a gente quer que o nosso desenvolvimento ele seja uma caminhada e não somente um salto, o salto ele vai para cima e vai para baixo, ele pode ir para frente, mas ele para. O mais interessante é não fazer somente um salto, mas sim fazer um processo de corrida, uma caminhada que ele pode caminhar, que ele pode concluir numa corrida ou numa jornada. Porque numa jornada a gente aprende que a gente tem que manter o ritmo e para manter o ritmo tem que saber parar, respirar, entender que em uma caminhada eu vou ter tombos, eu vou ter tropeços. Então, o pensar no desenvolvimento de uma cultura, ele é um processo constante. Ele é um processo que ele deve ser compreendido como a médio e longo prazo. Então, se eu quero melhorar, já é muito positivo, porque ele está trazendo características anteriores. Mas o melhorar, ele não é instantâneo, porque o melhorar, ele vai depender da aquisição de conhecimentos, do desenvolvimento de novas habilidades e do saber fazer diante de um conceito e diante de um contexto. Esse conjunto dessas três grandes condições, você vai montar o termo competência. Então, a competência para ter uma cultura de melhoria da qualidade ou estabelecimento de uma cultura de uma qualidade não é curto prazo, é médio e longo prazo. Então, para que eu tenha o estabelecimento de uma cultura de qualidade, é necessário que tanto a gestão quanto as pessoas que estão na assistência ou no processo intermediário sejam constantemente inquietas e que estejam movidas a um processo de avaliação, compreendendo que a avaliação é um processo necessário para gerar aprendizagem. Lembrando, não estudamos para sermos aprovados. Devemos estudar para que novos conjuntos de repertórios a gente possa desenvolver. E se a ideia de desenvolvimento é fazer melhor, a gente estuda para ser melhor, não é para ser aprovado. Tá? Porque a ideia de aprovação ela é muito pequena. E aprovar para quem? Aprovar para o quê? Aprovar o quê? Eu quero que o meu produto, que o meu trabalho seja aprovado, não somente por mim, mas também para o outro. E isso não pode ser um momento isolado, porque novas exigências vão sendo criadas, novos contextos vão sendo criados, e se a gente não perceber essa mudança de contexto, nós vamos parar no tempo e as nossas habilidades tendem a não mais se alinhar com as novas exigências. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva, aqui no YouTube, deixe o seu like, o seu joinha. Vejam, esse é o primeiro vídeo que ele está bem aberto, ele não está somente restrito à área da saúde e que ele pode ser trabalhado em outras áreas. Esse canal ele é destinado essencialmente ao público da saúde coletiva, mas também pensamos no desenvolvimento do ser humano, na melhoria das suas habilidades e competências. Meu nome é Jamison Ferreira, a gente se encontra no próximo vídeo.